Oi, tudo bem? Você já ouviu falar de ordenha pré-natal? Pode? Não pode? Como que é isso? Depois da vinheta eu vou te contar. Voltamos! Nós vamos falar hoje sobre ordenha de colostro pré-natal ou antinatal, que é ainda durante a gestação. Pode? Não pode? Eu mesma já falei que quando está gestante, às vezes tem uma saída de colostro, não é para ficar fazendo expressão, não é para ficar fazendo sair, né, insistindo para que saia. Por quê? Porque o mesmo hormônio que faz o leite sair, ejetar, que é a ocitocina, ele contrai o útero também para que ele volte ao tamanho normal logo após o nascimento. Se é feita uma ordenha, uma expressão, esse leite sai, a ocitocina também vai fazer que o útero contraia. Se o bebê ainda estiver lá dentro, pode ser que ocorra um parto prematuro. Então, como que é essa ordenha pré-natal? Como que funciona? Vou explicar para vocês. Em alguns casos, a ordenha ela é indicada ainda na gestação, mas com acompanhamento da equipe multidisciplinar durante o pré-natal. Quando a mãe ela é portadora de diabetes, seja do tipo 1, do tipo 2 ou a própria diabetes gestacional, que são fatores para atraso de apojadura, que é a descida do leite. Quando a mãe ela tem também cirurgias mamárias, isso tudo pode afetar a descida do leite. Então, nesses casos, tem algumas pesquisas que foram realizadas trazendo benefício da ordenha de colostro ainda no pré-natal. Como que é isso? Tá tudo bem com a gestação? Além do diabetes gestacional, é uma gestação que não tem um alto risco, fora o diabetes, que ele já tem os seus riscos próprios, pode ser feita, então, tá tudo bem com o bebê, tá fazendo o acompanhamento pré-natal direitinho, todos os exames estão normais. Seu médico obstetra liberou fazer essa ordenha, então ela pode ser realizada. Você não pode tomar nenhuma conduta sem a orientação do seu obstetra. E tem sempre uma equipe multidisciplinar que está acompanhando o seu pré-natal, principalmente se for na rede pública, no SUS, a enfermeira obstetra também acompanha lá no postinho, a enfermeira do postinho acompanha, então, esse pré-natal e ela vai poder te orientar se você pode ou não fazer essa ordenha pré-natal. Se você tiver uma consultora, uma especialista em aleitamento materno também te acompanhando, vocês vão poder conversar e definir se no seu caso pode ou não pode ser realizada essa ordenha. E como que é feito? A partir de quando que pode ser feito esse estímulo? Os estudos mostram que ele deve ser realizado depois da 36ª semana, alguns falam 37ª. Então ali depois de 36, 37 semanas de gestação, ali já na reta final, pode ser realizada essa ordenha, esse estímulo de colostro. O bebê que é filho de uma mãe diabética, além desse bebê nascer grande, macrossômico que a gente fala, ele pode nascer fazendo hipoglicemia. O que é hipoglicemia? É uma queda na quantidade de açúcar da corrente sanguínea. Como ele é filho de mãe diabética, ele pode nascer fazendo essa hipoglicemia. O que melhor responde à hipoglicemia para o bebê? O leite materno, o colostro. Não é a fórmula, não é a glicose, é o leite materno mesmo, o colostro. Ele é o que melhor responde para elevar os níveis novamente dessa glicemia. Então, esse bebê, ele precisa de receber o colostro. A mãe ainda não teve apojadura, porque ele acabou de nascer, o leite ainda não desceu, ainda mais da mãe diabética que demora mais um pouquinho. Como que vai ser? Se ele estiver internado numa unidade, num hospital que tenha banco de leite, e o banco de leite estiver com estoque numa boa quantidade, ele vai receber o colostro, vai receber um leite materno ordenhado, doado ao banco. Mas seria bom que ele recebesse o da própria mãe, que é esse colostro retirado pré-natal, o estímulo que é feito pré-natal. Estudos mostram também que as mães que passaram por essa ordenha de estímulo ainda no pré-natal, o sucesso da amamentação foi maior, porque ela já estava com esse estímulo. Quando o bebê nasceu, ela já tinha aquela produção de leite, porque foi feito um estímulo, ou pode ser manual, ou pode ser com a bombinha. E aí, quando o bebê nasceu, ele foi sugar o seio materno e já tinha leite lá. Então, aqui, ela fez lá a sua ordenha, né, pré-natal.
estimulou para que saísse colostro, e esse colostro que sai é guardado, é armazenado no freezer por até 15 dias, por isso que é 36, 37 semanas mais ou menos ali, né? Lá no banco de leite também ele é armazenado de forma adequada. E é oferecido para esse bebê logo após o nascimento. Os bebês que nascem filhos de mãe diabética, além de fazer hipoglicemia e nascerem grandes, pode ser que eles precisem, que eles necessitem ficar internados em unidades neonatais. Se isso ocorrer, e ele precisar de tomar um soro para poder fazer ali a correção dessa hipoglicemia, ele não vai poder sugar o seio materno nesse momento. Mas ele vai poder receber, logo que for oportuno, esse leite, esse colostro que foi ordenhado. Existem também alguns casos da colostroterapia, que o bebê que está lá internado na unidade neonatal e não recebe, não está ainda recebendo, podendo se alimentar, pequenas quantidades de colostro são esfregados na sua bochecha, pelo lado de dentro, para estimular o desenvolvimento da flora intestinal desse bebê e também a imunidade, porque nós sabemos que o colostro é rico em imunidade, é a primeira vacina do bebê. Muito importante é, então, que esse bebê receba o colostro. Neste caso, não vai ser feita uma ordenha pré-natal, porque o bebê que nasceu prematurinho foi para a unidade neonatal, né? A mãe foi lá, estimulou, fez a ordenha e lá no banco de leite, esse leite foi enviado para fazer essa colostroterapia. Neste caso que eu estou falando da ordenha pré-natal, é o caso das mães diabéticas e o caso das mães que fizeram cirurgia mamária. Então, repetindo, vou colocar para vocês aqui uma figura que eu fiz, um esqueminha para vocês entenderem como que funciona o empurrão hormonal. É assim, o bebê suga o seio materno e, por estímulo, reage no cérebro da mãe e produz, então aumenta a quantidade de ocitocina, de prolactina na corrente sanguínea, o leite é produzido através da prolactina e ele é ejetado através da ocitocina. E esse bebê, quanto mais ele suga, mais é produzido. Então é um ciclo. Suga, enche, esvazia, enche de novo, é assim que vai. Mas essa ocitocina, como eu expliquei para vocês no início, ela também contrai o útero. É normal uma mãe que está amamentando sentir uma cólica. Por que ela está sentindo essa cólica? Porque o útero dela está se contraindo para voltar ao normal, ao tamanho pré-gestacional. Essa ocitocina, ela é conhecida também como hormônio do amor, porque ele é um hormônio que desenvolve, que aumenta na corrente sanguínea enquanto a mãe está ali amamentando. Então, o bebê mama, a ocitocina ele suga, a ocitocina faz com que os alvéolos se contraiam para que o leite seja ejetado e também faz com que o útero se contraia. Isso também evita hemorragia pós-parto, que é uma das maiores causas de mortalidade materna. Por quê? A hemorragia acontece quando há atonia uterina. O que é atonia uterina? O útero não contrai, ele fica mole, a musculatura fica mole. E aí começa a sangrar, sangrar, sangrar sem parar. Então isso é uma hemorragia pós-parto. Quando a mãe amamenta, a ocitocina aumenta na corrente sanguínea, o útero contrai e não tem essa hemorragia. Amamentar também previne hemorragia pós-parto. Mas voltando ao nosso assunto principal, que é a ordenha de colostro no pré-natal, como e por quem ela pode ser realizada? Pelas mamães que são diabéticas, seja diabetes tipo 1, tipo 2 ou diabetes gestacional, pelas mamães que tiveram hipotiroidismo gestacional, pelas mamães que passaram por cirurgia mamária, mas todo mundo pode fazer? Todas essas mães que estão classificadas nesse grupo podem fazer a ordenha pré-natal? Não. Podem fazer aquelas que foram liberadas pelo obstetra, aquelas que não têm uma gestação de alto risco, podem fazer esse estímulo. Quando? A partir da 36ª, 37ª semana de gestação. Coleta o colostro e depois armazena ele para que ele seja oferecido para o bebê assim que ele nascer. Benefícios: correção de hipoglicemia, que eu já falei que é quando cai a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. Vai fazer com que não haja atraso na apojadura, então esse bebê ele vai sugar e já vai ter o leite ali, porque essa ordenha foi uma ordenha de estímulo. E é muito bom para o bebê, porque ele já vai estar recebendo o colostro, que é rico em fator imunológico, e para desenvolver também a flora intestinal desse bebê.
A colostroterapia, no Brasil, ela ainda está sendo pouco praticada, mas muitos países já usam essa técnica porque ela tem sido muito benéfica, ela tem dado boas respostas para a amamentação. As mães que puderam fazer, que foram liberadas para fazer a ordenha de colostro pré-natal, tiveram uma taxa de aleitamento materno maior e também uma taxa de internação menor dos bebês em unidades neonatais, porque foi dado o leite da própria mãe para esse bebê, a glicemia subiu, controlou e ele não precisou ser internado na unidade neonatal. Isso não significa que todos os bebês não vão precisar ir para uma unidade neonatal, mas a taxa daqueles que receberam o colostro ordenhado no pré-natal é menor de internação nas unidades neonatais por hipoglicemia, porque o melhor para corrigir a hipoglicemia desse bebê é o colostro, é mesmo o leite materno. Você já tinha escutado falar de ordenha pré-natal? Você já fez ordenha pré-natal? Conta pra gente como que foi. Teve sucesso? Você sentiu alguma coisa? Porque a gente fala das taxas de ocitocina que aumentam, mas a quantidade de ocitocina que aumenta, ela, para provocar um parto prematuro, ela é baixa a quantidade de concentração de ocitocina. Mas se a mãe já tiver uma gestação de risco, com risco de parto prematuro, então ele não pode ser feito, porque vai aumentar o risco. Mas se tiver tudo tranquilo, tudo bem com a gestação, ordenha de colostro pré-natal nos casos de diabetes, nos casos de cirurgia de mama, nos casos de hipotireoidismo gestacional é muito bem-vinda. Conta pra gente aí se você fez, tira suas dúvidas, deixa aí nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like também para o nosso canal crescer, de comentar e compartilhar o nosso vídeo. E até a próxima!